Vai de novo. Agora sim, aula dia 17 de setembro, bom dia a todos, né? Disciplina de treinamento físico, manhã, parte 1. Tá? Vamos dar sequência então ao conteúdo. Então, na aula passada nós tivemos uma aula assíncrona e agora nós vamos voltar às aulas síncronas, ok? Vamos começar com dúvidas de alunos aí já da aula anterior. Gabriel, diga lá. Tá. Primeiro, eu pedi um artigo que citou um autor, daí me corrija se eu estiver errado no nome dele, Jean Ben Busbo. Bangsbo. Que eu achei bem interessante porque ele fala daquela relação da fisiologia usando o Fartlek, FA. Fartlek, isso, no futebol. Eu achei bem legal isso. Então, se tiver algum artigo em relação a isso, seria bem interessante. Eu achei legal essa estratégia do Fartlek. E tá, daí como as perguntas, né? Como relacionar essas metodologias que você está trazendo nessas relações de resistência, né, esses métodos em períodos de micro, meso e macro ciclo? Como que a gente consegue relacionar isso num ponto de vista de planejamento? E também como relacionar isso com avaliações, tipo assim, querendo ou não, com o tempo tu vai adaptando, né? Então, como que a gente consegue avaliar para mexer nos volumes e intensidades? Se puder falar de forma superficial. Sim, valeu. Não, ótimo. Não, a primeira parte a primeira pergunta ali é o desafio nosso ver isso lá em periodização, como mesclar tudo isso em micro, meso e macro. Mas para não deixar não respondido, de forma resumida, o que a gente tem que pensar que isso já ajuda, já dá um terreno mais firme para vocês, né, começarem a organizar. O que acontece? Vocês estudam lá os métodos, isso é importante, o treinador tem em mente o que vai fazer e todo ano ele tem que refazer isso, tem que ver o que tem de novo, para se experimentar também, mas claro que aí cada vez mais num terreno mais firme, né? Porque a experiência também vai solidificando a coisa, né? Mas no início é menos firme, e quais é as dicas que eu dou? Tá? Primeiro é começar a pensar assim, que cada método, quase sempre, ele vai desenvolver adaptações que vão levar de 2 a 3 meses. Não tem muito mistério nisso. Tá? A exceção é ser um mês só ou 4, 5 meses com o mesmo método de treinamento. Veja, eu não estou falando da capacidade, estou falando do método. Né? Então, estou trabalhando com resistência, não adianta ficar pensando em coisa por 2 semanas sempre. Claro que eu já dei até exemplo, em casos extremos, sim, né? Quando é muito intenso, o treino pode durar 2 semanas ou 3, mas ele vai estar encaixado em um outro método que está muito parecido com isso. Então, para resumir, é 2 meses a 3 meses, que significa 2 mesos a 3 mesociclos. Tá? Essa é a base de cada método. Ali eu vou desenvolver. Sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar no macro. Então, eu estou no meso, né? Meso significa intermediário, médio, né? Tempo, que leva 1 mês cada, né? Então, eu já sei que eu vou ter que levar mais ou menos 2 meses ou 3, né? Então, a partir dali, o que eu vou fazer? Eu vou pensar no macro, que significa o quê? Fazer bloco. Isso se chama um bloco de treinamento. A gente fala muito disso, né? Eu já falei em algumas aulas em blocos, né? Que significa esse negócio de 2, 3 meses. Eu vou ter ali o meu bloco de treinamento de 2, 3 mesociclos, né? Eu tenho que pensar em blocos posteriores e anteriores a esse, né? Então, e aí quase sempre eu vou englobar já o meu período principal de adaptações. Ali sim que eu vou poder estar trabalhando com uma capacidade inteira. Tá? De que forma? Pensando em volumes e intensidades para aquele meu aluno, para aquelas condições do meu aluno e os objetivos dele. Então, isso é o que eu posso te dizer de forma rápida, são os caminhos para nos ajudar. Pensando no micro, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 mesos e para cada meso vou ter um grande objetivo, onde eu vou estruturar objetivos de microciclos, né? Que nós vamos aqui resumir dizendo que é sempre de 1 semana, coisa que não é sempre, mas para facilitar vamos chamar de micros de 1 semana. Ou seja, eu vou ter que ter 4 micros formando um primeiro meso, né? E a ideia, a dica que eu dou, já assim também, depois a gente vai falar disso de novo, mais geral, mas a regra principal é que cada micro esteja pensado em como potencializar aquele meso que ele está inserido. Esse é o mistério. Então, eu estou trabalhando com métodos contínuos, né, naquele primeiro meso. Então, eu vou ter que trabalhar com cargas que estão ali dentro dos métodos contínuos, que são intensidades menores, a gente já sabe. Então,
eu vou ter que começar com intensidades um pouco menores e ir aumentando. Então, mais ou menos essa ideia para cada microciclo. E ali eu não vou esperar adaptações importantes, porque a gente sabe que elas vão acontecer no acumulado, não é em uma semana que tu vai ver toda a diferença. É difícil perceber isso, né? Mas elas têm que estar pensadas para aquela ideia superior que é o meso. Se eu pensar dessa forma, eu consigo estruturar coisas muito variadas e com uma boa ondulação, resumindo. E lembrando que para cada ciclo, seja micro, meso ou macro, eu tenho que pensar em ondulações disso. Claro que um micro é pouco tempo, né? Mas é outra coisa que eu tenho que dar uma pensada. Bom, ali tem um fim de semana, ele descansa, então já está regulado esse certo descanso que ele vai ter no micro, mas é pequenininho, porque é uma semana só. Mas o que mais chama atenção é no meso, isso que o pessoal esquece, né? O pessoal não pensa que, bom, a cada 3 semanas eu tenho que manter ou diminuir um pouco. Não, é difícil ter essa percepção, porque muita gente faz tudo só na cabeça, né? E aí que dá muito erro, tá? Mas, resumindo, essas são algumas possibilidades dentro dos métodos que a gente está usando. E aí vem as regras de volume e intensidade. Começar com coisas com menor intensidade, que potencializem volume e, ao longo do tempo, ir modificando isso, né? Dentro dos objetivos de cada treino. Tá? Mas, resumindo, assim, Gabriel, para curto prazo, esses são os caminhos iniciais, tá? A segunda questão que tu colocou, eu acho que eu comecei a responder, mas nem lembro também. Então, sabe que minha memória não é boa. Que é como relacionar os períodos de avaliação, no caso, para ver as adaptações, para mexer nesses volumes e intensidades. Sim, assim, a gente tem que pensar em avaliações de campo para tornar elas sensíveis, tá? Isso não significa esquecer as boas avaliações de períodos, assim. Então, eu tenho acesso a um laboratório que eu posso fazer uma avaliação por ano de composição corporal e adaptação fisiológica. Perfeito, vale muito a pena investir nisso, se é possível financeiramente, sabendo que vai ser 1 ou 2 vezes no semestre. Agora, a gente tem que saber que aquela história, se eu ficar só nisso e querer periodizar só nessas 2 informações ao longo do semestre, isso vai ser muito pobre, obviamente. A gente sabe, e aí o treinador vai notando que esse cara vai se adaptando e aquele resultado anterior já não é bem verdade. Então, eu não tenho um discurso assim de não é tudo bobagem de laboratório, ou ao contrário, é tudo bobagem de campo, não. Eu acho que é bom fazer os dois, se possível. Esse é o ideal. Fazer os dois para eu ter marcadores importantes de longo prazo, né? E para até confirmar o que eu estou fazendo em campo, né? Mas eu preciso também ter avaliações de campo. Essas avaliações de campo são muito importantes, né? E o que são elas, então? Testes de velocidade crítica, aqueles testes de 400 que tem treinadores que fazem a cada 2 semanas, para ter uma sensibilidade maior ao treino, né? Ou um pouco mais, assim, ou por mês ou a cada 2 meses, fazer um teste que seja viável, né? E isso vai depender também do tipo de fadiga, porque assim, testes de saltos, por exemplo, é um teste que eu consigo fazer em quase todo o treino. Se eu tenho um pouquinho mais de tempo, é um teste relativamente fácil de fazer e a gente sabe que a via metabólica lá do fosfagênio, ela é rápida. Então, dá para inserir mais vezes, até uma vez por semana, para saber as curvas de cargas de treino. Inclusive, os caras estão usando isso também. Nós mesmos, nos nossos estudos lá com treinamento, é muito viável no mundo real mesmo dos atletas do vôlei, tá? Ter essa avaliação. Agora, quando é lactato, aí são testes que envolvem aquela fadiga maior e a gente sabe que o processo de recuperação é maior, aí não dá para fazer, às vezes, toda semana, tá? Mas tem experiências, assim, ó, Antônio Carlos Gomes, no Atlético Paranaense, anos atrás, ele fazia testes de velocidade crítica em jogador de futebol toda semana, tá? Vamos dizer que no mundo real não é sempre assim bonito que todos, né? Porque tem lesão, tem um monte de coisa. Mas vamos dizer que a cada 2 semanas ele conseguia fazer. Isso já é uma baita coisa, né? E tem muita gente que não faz nem com cara que quer ser corredor. Ele poderia estar fazendo algum teste a mais para ter um controle individual e não faz. Claro, fica mais difícil se for do sistema lactato, se eu for fazer um teste de rastro, se eu for fazer algum teste que envolva esse metabolismo ali, testes de 60 segundos de saltos, esses aí são um pouquinho mais complicados. Então, mas mesmo assim eu consigo fazer uma vez por mês ou a cada 2 meses. E aí eu tenho uma informação daquele bloco ou daquele mesociclo, tá? E isso é bem importante para
alternar curvas de treinamento, para ajustar curvas de treinamento. Eu vou mostrar, talvez dê tempo hoje na aula de força, a gente já vai mostrar que, por exemplo, o número de repetições até exaustão varia demais, assim, de tipo de atleta. Então, quando vem com aquelas tabelinhas, tudo certo, que o professor Tartaruga mesmo deu, atenção, gente, atenção porque varia. Tá? Então, eu vou mostrar ali um exemplo, mas uma forma de controlar isso é avaliar individualmente. Né? Não tem jeito, o cara é um velocista, mas ele está indo para o meio fundo, então ele precisa fazer alguns testes que representem isso. Bom, tem lá testes até de força com um pouquinho mais de repetição, e vocês vão ver que se o cara for mais de resistência, vai variar muito, mesmo trabalhando no mesmo percentual de força máxima. Tá? Então, a saída disso é avaliar, é fazer testes de RM mesmo. E também o pessoal tem muito medo, e a gente vai falar hoje, que não tem estudo que comprove que o teste de 1RM aumenta a prevalência de lesão em estudos, no mundo real. E igual tem muita gente dizendo que é para cuidar e tal. E aí até eu acabo entrando e dizendo, não, se possível, então faz um teste indireto, faz um teste com mais repetições até exaustão. Por um lado é bom, porque ele é mais rápido na prática, aquele até exaustão lá, tu faz o número de repetições dentro de uma zona e depois tu estima a RM disso. Tudo bem, na prática é mais rápido, então já me justifica, mas não por causa de lesão, porque geralmente os testes exigem uma coordenação que é rápido de ser aprendido, então não é tão difícil implementar assim. Mas tem que fazer, entendeu? Porque quase sempre o pessoal usa isso para não fazer nada, né? Aí é pior ainda. Então tem que fazer e tem que ajustar as cargas. Lembrem sempre disso, treinamento não é só periodizar sentado no computador e fazer. Tem que fazer isso em algum momento, mas depois vai ter que sentar de novo e reajustar frente à realidade. Vai ter que pegar a anotação de campo mesmo, do notebook ali, se possível, dentro do lado do campo, do que for, e vai ter que reajustar cargas. Então, é bem importante, sim, as avaliações. Tá? Respondendo assim, tem... E no caso ali do aeróbico é importante, tá? Isso é... Tem gente que faz, por exemplo, quer ver uma coisa prática que a gente viu da aula passada, o teste da velocidade até exaustão, tá? Quando são caras mais treinados, uma coisa que tu pode fazer é não aplicar o teste de esforço de novo, tá? Porque para tu ter a velocidade, o tempo até exaustão, tu precisa ter um teste progressivo anterior, como se fosse um representante do... Mas também não precisa disso se forem caras mais adaptados, onde as variações não são tão grandes. Tu pode fazer, por exemplo, o cara alcançou 17 km por hora na velocidade máxima. Então, no outro dia, tu vai lá e bota ele a 17 km por hora e toma o tempo que ele levou até a exaustão nessa velocidade. Aí tu tem o tempo limite, tá? No pós-teste, ou depois de 2 semanas, um mês, tu pode fazer esse teste também. Em testes onde envolvam algo mais neuromuscular, que ele possa se recuperar, tu pode fazer lá no final o teste final dele antes de ir para a recuperação, para a parte final da sessão, né? Tu faz o teste de novo a 17 km por hora e vê o tempo que ele fica. Se tu vê que ele fez mais ou menos, ajusta tuas cargas de treino em cima disso já. Isso já é porque essa velocidade ela não altera tanto em caras mais treinados. Se for cara inicial, sim, aí era bom fazer os 2 testes de novo, né? Mas isso aí tu já tem um ajuste todo de tempos de carga, de HIIT, de vários tipos de treino. Tá? Eu tenho mais uma dúvida, mas eu não quero tomar muito tempo de aula, então se quiser ir tocando, depois eu pergunto para ti no momento. Tá bom, depois, porque agora foi mesmo. Coitado do Gabriel, cortar ele. O cara é muito cruel, assim. O professor Tartaruga, uma vez já disse, né? Tinha a dupla professor cruel e cruel. Mas vamos lá. Treinamento de força, pessoal. Vamos começar a falar um pouquinho disso, desse método de treinamento. Estão vendo aí meu slide? Tá, deixa eu botar aqui modo de apresentação. Vamos falar sobre, então, a nossa segunda capacidade condicionante. Na aula passada, nós encerramos os métodos de treinamento de resistência. O Gabriel tem várias dúvidas, vocês devem ter várias outras dúvidas, isso é normal, tá, gente? Porque até agora eu estou passando algumas receitas de bolo, né, que eu chamo assim, que são perigosas, né, mas que são importantes vocês saberem também, né? Só que a partir delas é que vocês vão começar a fazer a teia de conhecimento e juntar as coisas. Por exemplo, agora eu vou começar a falar para vocês de um outro atrator do treinamento. Eu já falei da resistência, que tem uma questão de fadiga e de tempo como elementos essenciais, e agora vamos para outro atrator que depois vai formar um triângulo de força,
resistência, força e velocidade, né? Então, já falei de resistência, agora nós vamos complicar um pouco mais esse modelo, falando de força. Existem exercícios e treinamentos, tudo em base da ideia de exercício, onde eu posso produzir muita força em dadas condições, que eu sei que é com velocidade lenta, por exemplo, né, situações controladas, eu consigo produzir mais força do que situações irregulares, de instabilidade. Em dadas condições, eu consigo produzir mais uma característica que é nata, que é básica do músculo, que é gerar tensão, né? Só que, o que acontece, gente? Aí já começamos com as definições da força, né? Quando eu falo em força, eu brinco sempre com o meu amigão lá, o professor Ronei, depois vocês vão ter a disciplina com ele, com muito maior aprofundamento sobre esse conteúdo. Ele costuma dizer que força é tudo, né? E ele tem razão. Onde existe exercício, que é um conceito lá de exercício básico, que é elevar o gasto energético acima dos níveis de repouso, não tem jeito. Qualquer ação muscular, ele tem como resposta uma produção de calor. A gente sabe pela termodinâmica, né? E pelas reações químicas lá, que vocês viam sempre aquela setinha lá com calor, né? E se gera uma tensão, não tem jeito. O músculo produz trabalho ou produz tensão, tá? Isso é uma coisa básica. Agora, quando eu vou falar de treinamento de força, não adianta eu falar esse conceito, porque o tudo e o nada estão muito próximos, né? Se qualquer ação gera força, então treinamento de força é qualquer coisa. E não é assim, né? Treinamento de força é feito em dadas condições de exercício. E aí que vem uma questão teórica, etimológica mesmo da palavra. Eu vou fazer uma agressão à física, meus colegas que são mais ligados à física, que eu colaboro muito, que é a parte de biomecânica, né, sofrem com isso e a gente não tem uma solução por enquanto, e o que eu vou passar para vocês é o que a gente chama. Mas quando a gente falar em treinamento de força, na verdade, é um tipo de exercício onde eu vou gerar força do ponto de vista físico em dadas condições, né? Não vai ser qualquer geração de tensão, porque, por exemplo, eu estou mexendo meus braços aqui, estou usando flexores do cotovelo, eu estou usando aqui musculatura do membro superior, um pouquinho de tronco e até a perna aqui para me esticar de vez em quando, mas não adianta. Isso aqui não é treinamento de força, não tem nada a ver com treinamento de força. Então, a gente precisa definir isso para não falar. E para começar com essas definições, pessoal, vamos falar assim do conceito, né? Vamos falar de coisas bem importantes, como, por exemplo, segurar a cuia do chimarrão, né? Eu tinha um exemplo de um professor que até dava aulas de treinamento também, que faziam uns absurdos assim, do ponto de vista físico. Então, vamos relembrar um pouco da física para ir para o treinamento de força. Ele dizia o seguinte, que, bom, quando eu seguro lá meu chimarrão, por exemplo, e eu estou nessa situação aqui, né, isométrica, que a gente sabe do grupo muscular que está realizando essa tarefa, né, principal, ele dizia o seguinte, ele dizia, gente, força é o quê? Aí o pessoal dizia, massa vezes aceleração. E ele dizia, qual é a aceleração desse objeto durante esse exercício, né, nesse tempo? Aí o pessoal dizia, zero, né, aceleração zero, não está se movendo. Então, força é zero. Aí ele dizia assim, só existe força quando tem movimento. Absurdo, né? Absurdo. O que acontece, pessoal? Força, a gente aprende que é igual a massa vezes a aceleração. Mas, na verdade, a equação certa de Newton-Euler é somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Aí as coisas ficam mais simples. Se eu fizer um diagrama de corpo livre muito absurdo, que o meu professor Jefferson Loz me mataria de tão simplificado que seria, mas nos ajuda aqui com um exemplo, a gente veria o seguinte, que nessa ação aqui eu tenho, no mínimo, duas forças importantes atuando. Eu tenho uma força gravitacional que exerce aqui também no meu antebraço e tal, mas eu vou simplificar só na cuia aqui e com o chimarrão vazio, até para dar uma informação a mais para vocês, tá? Uma força atuando gravitacional de cima para baixo, que tem a ver lá com a questão da distância dos corpos, que é inversamente proporcional à força de atração entre eles, que é uma das bases lá da mecânica clássica. Mas, resumindo aqui, eu tenho uma força gravitacional atuando de cima para baixo nessa cuia, ok? Além disso, eu tenho uma outra força, que eu vou simplificar ela. É super complexa, né? Forças de tensão que eu tenho aqui entre a mão e o objeto, mas, de modo líquido, simplificado, eu tenho também uma força atuando contra essa força gravitacional.
que em última análise vem dos meus músculos. Eu tenho que gerar um pouco de tensão nos meus músculos, gerar algum torque aqui, e em última análise eu tenho uma força atuando também com uma setinha, com o vetor dele apontando exatamente contrário à força gravitacional e, pasmem, com o tamanho, como é que é lá, com a quantidade desse valor, faltou o nome aqui, igual, exatamente igual que a força gravitacional, só que com um sinal diferente. A tal ponto que essas forças se anulam, né? Eu tenho X newtons de força gravitacional, que é a massa desse objeto mesmo, né? Vezes a aceleração gravitacional, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, menos ou mais, dependendo de como eu coloco lá meu referencial inercial, né? Quase sempre eu boto o negativo para baixo, né? Mas tudo bem, que vai dar exatamente o mesmo valor do que o outro, só muda o sinal. Ou seja, se eu subtrair os dois, dá igual a zero. Do outro lado é massa vezes a aceleração, que realmente é zero a aceleração. E as coisas se anulam e a física está funcionando ainda e continua tendo forças atuando nesse sistema. Só que eles estão em equilíbrio, num equilíbrio estático, no caso. Tá? Ponto. Então, eu tenho geração de força, sim. Tá? Lembrando disso, mesmo em situações de isometria. Só que, como eu falei para vocês, a gente vai falar dessa força física lá, que os biomecânicos sofrem com isso, né, por causa dessa nossa relação com a ciência, que é muito mais antiga que a da física e tal. Traduzindo isso, nós vamos dizer que treinamento de força são situações onde a força essa física, ela acontece aos níveis musculares, mas sempre próximos ou exatamente em condições máximas. Então, essa que é a redundância, que é perigosa, mas é isso. Tá? Treinamentos de força, métodos de treinamento de força vão envolver situações de força, onde esse músculo vai poder gerar essa tensão física, essa força física, em situações próximas ou em condições máximas. Então, o conceito quase sempre vai trazer isso. E vai ser dependente de alguma coisa, vai ter algum sobrenome nesse conceito. Por exemplo, aqui no caso, né, esse proposto por Fleck-Kramer, quantidade máxima de força. Então, vejam, o conceito de força é uma quantidade máxima de força. Essa que é a redundância problemática. Que um músculo e um grupo muscular pode gerar. E aí vem o sobrenome, vem o secundário, mas que a gente tem que considerar. Que depende, claro, é em determinado movimento, depende do tipo de movimento e velocidade. Não é só isso, depende de várias coisas, tá? Mas muito importante, claro, do tipo de movimento. Isso para a realidade do treino é importante, né? Que vai mostrar aquela ideia que a gente já viu lá nos princípios de especificidade. Não adianta eu trabalhar com força, aqui vai um dos exemplos que são clássicos da ciência do esporte, que tem a ver muito até com a nossa história de LAPEX, de ESEF, né? Quando foi construído o novo prédio, eu era um bolsista de iniciação científica em 97, quando foi fundado o novo prédio do laboratório, né? E veio para dar uma palestra aí o Schmidt Blaker, que era um dos maiores fisiologistas da área de neuromuscular e também do esporte. Esse cara coordenava treinos de seleções olímpicas alemãs, assim, um trabalho prático muito bom e um bom cientista, né? E ele, bom, a gente tinha comprado um dos equipamentos que era o que mais brilhava, assim, que era o tal do Cybex, né? Que a gente sabia, já se sabia naquela época que tinha um potencial para ganhos de força maior do que de aparelhos normais, assim. Mas ele veio e meio que acabou com o equipamento. Mas, claro, o que ele fez? Ele só disse a coisa que a gente sabe hoje, que esse equipamento ele é muito bom para dadas condições, assim, mas dadas condições mesmo, assim, o mundo do treinamento de força, ele é um 10%, assim, com muito otimismo, né, de situações reais de treino com boas adaptações para a realidade. Mas, de novo, aqueles 10% são importantes mesmo, para situações onde sejam necessários é importante. E tinha a ver com o quê? Com o tipo de movimento, muito ligado à velocidade também, porque o isocinético faz com que tu trabalhe em maior parcela lá do movimento, maior percurso ali do movimento, em condições de velocidades mais controladas. A gente seria igual, porque o isocinético seria a mesma velocidade. Na real, biomecanicamente, não é bem isso, mas é mais próximo dessa situação estável. E isso realmente proporciona boas adaptações. O problema é que a transferência para o mundo real, que quase nunca é isocinético, não é muito bom. Tu tem que fazer trabalhos de transição, de transferência, né? Então também é bastante limitado para várias condições. Resumindo, tá? Isso aqui é um bom exemplo que o treinamento, obviamente, vai seguir. Mas, de novo, isso está tudo por trás de um pano de fundo que vocês já estudaram, que é a questão da especificidade, né?
Que mais, gente? Outro conceito aqui do Barbante, né? Valdir Barbante, dos nossos grandes teóricos do treinamento físico do Brasil, tá? Cara da USP, professor já aposentado, uma figura, assim, é uma lenda nossa, né? Que vai dizer que a capacidade máxima, veja, do sistema neuromuscular, aqui ele vai tornar mais complicado, ele vai sair só da ideia do músculo, mas ele vai ver o músculo como um produto ali associado a um sistema que é controlado pelo sistema nervoso, né? De se opor a uma resistência, né? Vencendo-a, sendo vencida ou sustentando-a. Que esses verbos aí do vencer, ser vencido, etc., isso nada mais é do que o tipo de contração. Quando eu venço a resistência, né, eu encurto minhas fibras musculares, né, quase sempre, mas eu encurto minhas fibras musculares, eu tenho uma contração concêntrica. Quando eu sou vencido, né, eu tenho uma excêntrica. Né? E quando eu a sustento, né, eu tenho essa situação de equilíbrio que a gente falou antes, eu tenho uma isometria. E o potencial de produção de força máxima vai alterar completamente segundo o tipo de contração. Tá? A gente vai ver, talvez hoje, talvez na próxima aula. Ok? Mas vejam que aparece o máximo ali nesse conceito também. Esse é outro elemento, de novo, que vai nos ajudar a pensar o contínuo de métodos ou de capacidades. Força vai ter relação e vai ter sentido quando eu estiver trabalhando em situações máximas, ou seja, com poucas repetições. Tá? Então, isso aqui vai me ajudar. E mais do que isso eu não posso dizer, porque eu vou estar sempre num contínuo entre a resistência e a força. Lá no meio do caminho, o que eu vou ter? Vou ter os meus treinos de resistência de força, né? Que a gente sabe que é em torno de 15 repetições para mais, assim, quase sempre. Tá? Mas depois, nos métodos, a gente vai detalhar um pouco mais esse mundo que não é todo fechadinho em quadradinhos, e sim um contínuo de coisa. Tá? Isso vai nos ajudar a pensar qualquer tipo de treino. Vamos lá, vamos para as classificações da força, pessoal. Eu tenho, de novo, essa é parecida, então vou passar bem rápido com a classificação da resistência. Eu vou ter também métodos e treinamentos de força que são gerais e treinamentos de força que são específicos, que tem a ver com o quê? Com o tipo de movimento. Então, na natação ali tem um bom caso. Quando eu boto os implementos, que é muito fácil na natação, tu criar resistências para trabalhar força específica, né? Tu bota o palmar junto, tu bota uma bermuda, triatletas botam camiseta, por exemplo, e já está resolvido, que é facilmente, já cria uma resistência enorme, tu tem que produzir uma força enorme ali. Então, dependendo dos tempos do exercício, etc., não só do implemento, claro, tu tem que entender bem do treino e cuidar dessa questão metabólica também, tu consegue realizar treinos de força. E, de novo, como uma simplificação, que também é perigosa, mas ela fecha com muitas situações, com a maioria das situações do esporte e do exercício, as salas de musculação quase sempre vão ser um bom local para treinos de força geral. Tá? Então, de novo, para o campo da saúde também isso vai ser importante, porque no campo da saúde, quase sempre, o que eu vou fazer no aparelho vai ser diferente do que eu vou fazer na atividade da vida diária, na ação do dia a dia. Quase sempre a ação do meu dia a dia vai ser sem situações de segurança maior, sem grande estabilidade, etc. Então, eu tenho que pensar nas duas coisas, ganhar força com segurança, que os aparelhos me dão, mas eu tenho que pensar também que quase sempre aqueles ganhos, eles são perigosos se eu for pensar para o mundo real, porque esse aluno não levanta a caixa de ferramenta dele numa máquina de agachamento, por exemplo, que me limita até o frontal, etc. E quando o cara treina só em máquina e quando vai levantar uma carga, ele cai para trás, porque não tem nenhuma coordenação, nenhuma parte somatosensorial para ajudar ele nesse controle. Por quê? Porque não treinou de modo específico também. Então, tem que casar as coisas, né? Resumindo, já vamos falando aí de raciocínios gerais de treinos de força, né? Uma questão biológica aí, vamos falar, pessoal, para encerrar essa parte aqui, deixa eu ver. Já vou ter que encerrar. Que é o seguinte, sobre a questão da idade, pessoal. Efeitos da idade sobre envelhecimento. Coisa básica, tá? Dinapenia tem um termo, tem uma discussão enorme sobre as causas disso, mas a gente tem que lembrar que ao longo da idade eu diminuo a força, assim, partindo dos 25 anos, 20, 25 anos, é queda da força. Na curva em amarelo é o cara que treinou ao longo da vida a força, em branco o cara que não treinou força. Qual é a mensagem que eu dou? A força é importante em todo o ciclo vital, tá? Mas na terceira idade, tá? Perto aqui dos 80 anos, o que muda aqui é o seguinte,
é que as perdas de força, elas vão implicar em mudanças de funcionalidade totais ou cruciais. Tá? Resumindo, é essa questão. Quando o meu aluno não consegue mais se levantar da cadeira, ele se torna dependente. E quem já viveu isso com seu avô, com algum familiar mais idoso, sabe o que é. O impacto é tremendo, porque muda toda a estrutura da família, toda a estrutura social envolvida ali. Ele vai precisar de um cuidador, ele vai precisar de um familiar que fique mais tempo, ele vai parar de fazer movimento, a inatividade vai bater a porta, o que já era violento por questões sociais e psicológicas, né? Durante muito tempo, eu sou do tempo que meus avós tinham cara de avó com 50 anos, né? O professor Álvaro está com essa idade, né? E é um jovem garoto, né, Gabriel? Já que ele não gosta de falar coisa de velho dele, é aquele nosso jovem garoto Álvaro, né? Não dá para pensar mas tá cansado, ele... tá cansado. É isso, mas então ele é o professor, esse é o problema dele, né? É o ponto fraco dele, assim, né? Mas vejam só que a questão social também te joga para essa inatividade. Então, eu só queria dar esses exemplos engraçados para mostrar que também tem a discussão da causa disso. Eu não vou ficar discutindo aqui, porque tem gente que sabe muito mais sobre isso, o professor Cadori, o professor Álvaro e tal, mas assim, o que eu queria só colocar para vocês, que hoje, em treinamento, o que importa aqui, gente, é que o meio externo, o ambiente, vai afetar também, né, em maior ou menor grau, e vocês como treinadores vão ter que notar isso, vocês vão ver avaliando esse aluno, conhecendo ele na anamnese, no questionário de qualidade de vida, nessas coisas que hoje são importantes para o treinamento de saúde, né? Vocês vão ter que ter claro isso e até controlar isso. Hoje em dia tem os IPAC da vida, bota acelerômetro mesmo, tu já sabe a quantidade de movimento que esse cara está fazendo, e como o exercício pode ajudar isso. E a gente sabe que é um baita, né, uma ferramenta. E a força é muito importante, porque ela vai resolver esse problema. Se o aluno não consegue mais subir a escada do ônibus, ele não pega mais o ônibus. Aí ele não vai mais visitar amigo, ele não vai mais ver o jogo dele que ele gostava em tal lugar, ele não vai mais visitar o familiar. Tudo isso é uma bola de neve infernal. Tá? Então, os limites dos ganhos de força aqui são cruciais. E cada vez está se descobrindo coisas mais maravilhosas, que não vou me deter aqui, mas assim, a gente vai descobrindo centenários, a fragilidade, né? Tu faz algum treino e os caras voltam a fazer coisas fantásticas, assim. Então, tem ali uma coisa importante. Mas, obviamente, que, de novo, não é o discurso... não é um discurso para tirar o outro lado, né, da história. Não, continua sendo super importante na idade adulta, em jovens mesmo, aumentar a quantidade de atividade física. A gente vê o problema lá com os estudos da professora Annelise, né, cada vez mais forte nisso. Né, a professora também, a Carol Pietá, vendo muita coisa interessante sobre isso. Então tem que mudar ao longo da vida. Mas na terceira idade eu saliento que parece mais importante ainda. Tá? E aqui a gente vê, gente, também qualitativamente, eu termino por aqui, o conceito e o termo, talvez alguém já tenha ouvido falar aí da tal da janela de treinamento. Né? É uma coisa muito simples. Né? Qual é o potencial de ganho que esse meu aluno tem? Né? É o que eu digo, tu é um pangaré, olha o lado bom da coisa, cara. Tu tem um mundo, tu tem um potencial de coisas para ganhar. Eu digo para meus bolsistas verdão, né? Digo, cara, tu é verdaço, né? Fazendo aquele bullying traumatizante, né? Mas olha o lado bom, olha o quanto a gente tem para aprender, né, cara? O descobrir, né? Que é o maravilhoso da vida, tá? Então, tá aqui, a janela de treinamento vai mostrar essas possibilidades. Obviamente, se eu pegar um cara que é treinado em força, etc., as janelas são muito pequenas. Mas, de novo, o treino é um forte marcador aí até de manutenção de bons níveis aí de capacidades condicionantes como a força, né? E aqui a gente encerra a primeira parte. Falei demais, já para aqui o compartilhamento e new share. Eu invento coisa que eu faço aqui. Bom, já saí do compartilhamento, stop share, aqui. Voltamos, pessoal, deixa eu ver aqui, 10h25, tá bom? Que me dá um tempinho maior para eu gravar as coisas e tal, e sistematizar aqui o material, e já voltamos, ok? Voltaremos.